professora Luciana, que também é doutora em pós-graduação em que vai apresentar uma ideiazinha aí do seu trabalho, que envolve um jogo muito conhecido, muito interessante, chamado Pac-Man. Ela vai mostrar aí que jogo que é esse, porque o Pac-Man é tão interessante, e eu vou, sem delongas, passar para a Luciana. Luciana, fique à vontade, só peço a sua autorização, tá bom? Obrigado, boa apresentação. Obrigada, olá a todos, obrigada pelo convite, né, professor Marcelo. Então, eu quero começar dizendo que eu autorizo a gravação dessa apresentação e também a posterior publicação dele no YouTube ou, enfim, em outros streaming que forem necessários, tá? Considere autorizado. Bom, então, dito isso, o professor Marcelo já fez aí uma breve apresentação, né? Meu nome é Luciana, eu sou professora realmente na UDESC, no Departamento de Ciência da Computação, na UDESC de Joinville, mas no momento eu estou estudante. Aliás, somos sempre, né? Eu sou professora, mas a gente é sempre estudante durante toda a vida. Mas agora, oficialmente, eu estou fazendo o meu doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica dentro da própria UDESC, né? Sorte minha, com a orientação do professor Alexander Paterno, que está aqui presente, e a co-orientação do professor Marcelo Haunsel, que também está conduzindo esse processo aqui, um dos nossos líderes aqui do Grupo Larva, né? Então, é um prazer estar falando aqui. A proposta, antes de eu começar, então, eu gostaria de dizer que o meu programa, o meu processo de doutorado tem um certo aprofundamento que eu não vou chegar, talvez, aqui nessa apresentação. Eu foquei em trazer questões que pudessem ser mais interessantes para este grupo, né? Que é o grupo do Larva, né? Onde a gente fala um pouco mais sobre aplicações visuais, sobre jogos, né? Sobre processamento gráfico. Então, eu tentei trazer um pouco mais para esse lado. Mas também, inevitavelmente, vou falar um tanto da minha pesquisa, né? Que ainda está em andamento, tá? Esse título aqui, na verdade, não é o título do meu doutorado, da minha tese, né? Mas a gente achou interessante porque, afinal de contas, o jogo Pac-Man é o jogo que foi escolhido e ele é um jogo já antigo, mas a gente quer aqui trazer aspectos que demonstram que ele ainda está bem vivo, na verdade, né? Apesar de ser um dos videogames mais antigos. Então, aqui a minha tela de apresentação, né, onde eu coloquei os dados, inclusive meus orientadores, que estão presentes, vamos lá. Fiz um roteirinho, onde eu vou falar um pouquinho do que é o jogo, se eventualmente alguém não conheça, né, o Pac-Man, falar um pouquinho do histórico, algumas curiosidades que eu catei aí, né, que a gente sempre ouve falar sobre o jogo. Vou falar rapidamente sobre o Pac-Man em pesquisas em geral e depois especificamente na minha pesquisa. Aí eu vou adentrar um pouquinho nas questões da minha pesquisa de doutorado, falar de alguns resultados preliminares e passar para as considerações finais. Vamos lá, então. Sobre o jogo Pac-Man, primeiro, a gente pode classificar simplificadamente que ele é um jogo clássico de um labirinto, né? Funciona dentro de um labirinto, e é um jogo do tipo arcade, porque ele era um jogo de fliperama, né? Ele é um jogo de fliperama, na verdade, para aquelas máquinas de fliperama, e ele foi criado no Japão pela empresa Namco em 1980. Essa versão clássica, ela pode ser caracterizada por ser single player e não imersiva e também bidimensional, entre muitas outras classificações que se possa fazer, né? E no PC, simplesmente o jogador basta utilizar as 4 setas do teclado, tá? Aqui uma telinha da versão que, na verdade, a gente está usando na nossa pesquisa, mas que ela é muito parecida, idêntica à versão original.
E aí, sobre as regras, vou falar rapidamente, mas a maioria deve saber, né? O objetivo é que o Pac-Man, o personagem principal, coma todos os pontinhos que tem na tela, inclusive algumas pastilhas especiais, e fuja ao mesmo tempo dos fantasmas. Se um fantasma alcançar ele, ele perde uma vida, e ele... Só que tem uma característica que tem umas pastilhinhas, 4 pastilhas especiais, comidinhas especiais, em 4 pontos do labirinto. Quando ele consegue comer essas pastilhas, ele passa a ter um poder especial, né? Eles chamam de power up, onde ele pode perseguir os fantasmas. E aí ele tem pontos bem significativos, bem relevantes por isso. Quando ele termina de comer todos os pontinhos, as pastilhas, ele muda de nível, tá? Aqui eu acho que vale a pena comentar que o jogo, na verdade, ele não é programado assim para ter um fim. Você joga e chega até o fim. Na verdade, você joga até perder as vidas que tem, na verdade, né? Essa é a ideia. Não é um jogo programado para ter início e você vai até o fim, né? Você joga um jogo eventual, assim. Tem umas frutinhas que aparecem de vez em quando, eu não mencionei, e sempre é o mesmo labirinto, sempre os mesmos fantasmas, só o que muda é que os elementos acabam ficando mais rápidos à medida que o nível aumenta. E uma característica é que tem 4 fantasminhas que perseguem ele, e cada um dos 4 tem um comportamento diferente, né? Alguns são mais arrojados, perseguem mais ele, outros são mais, têm um comportamento parecido com ser mais medroso ou menos arrojado, né? Vamos lá. Aí agora para um histórico breve. Então eu dividi bem simplificadamente em algumas datas aqui. Esse senhor aqui, o Mr. Toru Iwatani, é o criador, né? Aliás, ele ainda é vivo, né? Acho que é nascido em 55, eu não lembro mais, mas ele ainda é vivo e ainda faz sucesso com seu Pac-Man. Ele foi criador lá em 1980 e também criou algumas versões posteriores. Aqui eu coloquei que em 90 o jogo já tinha rendido $1 bilhão, não está escrito aqui, mas é de dólares, em máquinas de fliperama. Em 99, esse senhor aqui, Billy Mitchell, bateu um recorde, ele conseguiu fechar o jogo, porque apesar do jogo, na verdade, não ter programação para terminar, mas ele realmente tem um fim. Se alguém chega no nível 255, ganha o jogo, e aí pode passar para o nível 256, que é o nível onde o jogo para, na verdade. Ele dá uma espécie de bug, e aí vale quantos pontos o jogador conseguir até o final. E esse é o senhor que conseguiu esse recorde, tá? Em 2010, um evento especial, quando o Pac-Man fez 30 anos, o Google lançou um Doodle, né? Um daqueles Doodle, e era um joguinho, na verdade, tá? Talvez alguns de vocês tenham jogado esta versão, né? É uma versão. E em 2015 teve um filme, né, que é chamado Pixels, onde o Pac-Man era um dos personagens do jogo, do filme, perdão, e ele era o vilão, né, um dos vilões, enfim. Aqui só um registro em 2020, completou 40 anos, houve menção a isso, né, mas só para mencionar que são mais de 30 versões diferentes em distintas plataformas. Então é um jogo bem interessante, na verdade. Algumas curiosidades eu trouxe aqui, já que nós estamos falando sobre o jogo e as curiosidades, né? O próprio Iwatani, o Mr. Iwatani, diz que ele se inspirou, ele conta, né? Que ele se inspirou para fazer a imagem do personagem numa pizza, né? Uma pizza sem uma fatia, que realmente a imagem se parece, né? Outra coisa é que a proposta da Namco era trazer meninas para o fliperama, né, para os fliperamas, para as salas de jogos de fliperama. E, na verdade, vale dizer que isso foi um objetivo que foi atingido. Realmente, as meninas gostavam desse jogo. Eu posso dizer por mim que gostam até hoje, né? Mas, enfim. Outra curiosidade sobre o nome o nome do jogo é Pac-Man, né? Na verdade, no Japão, tem a ver com uma onomatopeia de come-come. Aliás, é um nome que no Brasil também ficou conhecido com esse nome, né? Então, Pacu-Pacu seria
mal pronunciado, né? Paku seria come-come em japonês. Então, ele foi para os Estados Unidos, a princípio, com a proposta de chamar Puck-Man. Mas o pessoal de marketing achou que esse nome Puck não seria interessante, então eles acabaram mudando para Pac. Então, ficou Pac-Man. Uma curiosidade que talvez poucos saibam, que ele foi, segundo as pesquisas que eu fiz, o primeiro jogo a ter esse power-up, quer dizer, quando em algum momento o personagem come uma pastilha, ele adquire poderes, então isso não era uma coisa comum, aliás, não existia nos jogos até então. Outra coisa é esse comportamento dos fantasmas, de cada um ter um comportamento distinto e menos previsível, portanto, assim, né? Era uma característica inovadora. Mais uma curiosidade, o David Jones, um dos criadores do GTA, disse que havia, segundo ele, uma similaridade bem importante entre o Pac-Man e o GTA, porque a ideia é realmente o personagem correr pelas ruas, né? Obter pontos extras, no caso do GTA, atropelamento lá e outras coisas lá que tem que fazer, né? E para obter esse power-up, e também tinha que fugir da polícia, que no caso se assemelharia aos fantasmas. E mais uma curiosidade, a última aqui, é que o Pac-Man é um dos poucos jogos escolhidos para estarem na coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, é um jogo com bastante coisas interessantes para serem faladas, né? Aqui as fontes, na verdade, não são fontes científicas, são só fontes informacionais, mas acho que vale a menção. Bom, agora em pesquisas mesmo, pesquisas científicas, seja em artigos ou até em livros, na verdade, eu fiz uma busca no próprio Google acadêmico em cada ano aqui e obtive esses 2.149 resultados do termo Pac-Man, né, nas suas diversas formas, com hífen, sem hífen, enfim, né, com espaço, que às vezes as pessoas usam, e eu obtive esse gráfico aqui, na verdade. Então, quer dizer, é claro que uma parte desse crescimento é o que a gente chama de crescimento vegetativo, mas o fundo é que, desde o ano 2000 para cá, tem havido um crescimento, né, nas pesquisas pelo termo Pac-Man, tá? Então, acho que é interessante. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Eu não cheguei a fazer um aprofundamento de pesquisa sobre o Pac-Man, mas eu trouxe algumas coisas aqui, alguns achados, vamos dizer assim, né? Por exemplo, desses mais de 2.000 resultados, quase um quarto deles, aproximadamente, né, 433, na verdade, são sobre aprendizagem de máquina, que é o machine learning, é uma das áreas de inteligência computacional ou inteligência artificial, né? Enfim. Então, é interessante, quer dizer, são trabalhos onde a máquina aprende a jogar e o Pac-Man é bastante utilizado para isso. Dentro da neurociência cognitiva, eu botei isso porque me interessa, aí faz parte do tema do meu trabalho, a neurociência cognitiva. Então, são 106 resultados desses, 2.000 e tantos, só na neurociência cognitiva, tá? E dentro do mapeamento de literatura que eu fiz, eu achei 2 trabalhos nos filtros finais, depois de todo o processo feito, 2 trabalhos que incluíam o Pac-Man, então também é interessante, né? Além do meu, que não está nessa lista também, né? Vamos lá, então. Aí, sobre o meu trabalho, né? Para vocês entenderem um pouquinho. Então, ele envolve a engenharia biomédica, aspectos cognitivos e jogos digitais, né? A ideia seria essa. Aqui eu vou ler para vocês o que está exposto até agora como sendo meu objetivo, tá? Desenvolver uma metodologia para detectar e aprimorar funções cognitivas deficientes com o auxílio de sistemas computacionais distribuídos para investigar a cognição e tendo como instrumento para auxílio descritivo o repertório de funções cognitivas amparados por teorias pré-existentes. Então, fica parecendo meio rebuscada, mas a ideia seria usar um jogo para investigar questões cognitivas deficientes nos jogadores, né, de uma maneira mais simplificada, tá? Do que está escrito.
Então, para isso, a gente teve que estudar um pouquinho de teorias da aprendizagem. Eu não vou mencionar aqui, só fazer um destaque de que dentro das teorias existentes, a gente está trabalhando com uma teoria interacionista ou colaborativista, tá? Segundo esses critérios desses autores. E dentro dessa teoria interacionista, a gente está trazendo a teoria da experiência da aprendizagem mediada, que só um recorte daquelas questões de funções cognitivas, de como elas são divididas nessa teoria que a gente está estudando, tá? Só para vocês, não vou ler, só para vocês verem, né? E aí, o link principal acontece por esse processo aqui, que é o que a gente chama de mapa cognitivo. O mapa cognitivo, lá na teoria da experiência da aprendizagem mediada, ele é, na verdade, uma forma de descrever uma atividade humana, uma tarefa, por exemplo, né, em termos de parâmetros do ato mental, né, o que uma pessoa mobiliza, né, cognitivamente, ou precisaria mobilizar idealmente para realizar aquela tarefa. Então, esses são os parâmetros que compõem esse mapa cognitivo. Bom, o que acontece? Isso hoje é largamente utilizado por todas as pessoas que utilizam essa teoria de aprendizagem mediada para tarefas, por exemplo, atividades educacionais, né? Tarefas escolares, enfim, ou mesmo outras atividades humanas onde a pessoa está utilizando esses parâmetros. A nossa proposta e a nossa inovação é trazer isso para um jogo, fazer com que o jogo possa ser mapeado com esse mapa cognitivo. Então, esse seria um dos primeiros aspectos que liga o Pac-Man com essa teoria, tá? Só para vocês entenderem. Aqui uma classificação que eu só trouxe porque mais tarde eu vou comentar, que é dentro das classificações de jogos, a gente escolheu essa, e a gente está classificando o jogo pelo esforço do usuário, especificamente quando ele tem a característica de ser cognitivo e intelectual. Outra classificação que também nos interessa, mas também não vou aprofundar aqui, que é do Djuti Alvarez e outros, que eles usam esses gameplay bricks, que são bem interessantes, embora eu não vou conseguir falar para vocês tanto sobre eles, mas vale a pena comentar que eles utilizaram esses critérios para classificar jogos, quaisquer jogos em geral, tá? E tem até um site para isso, depois eu posso deixar esse link. Então, falando ainda do meu trabalho, eu fiz um mapeamento sistemático da literatura, né? Que o objetivo de todo mapeamento é isso, né? Categorizar os estudos e buscar gaps de pesquisa. Aqui estão as referências onde eu me baseei. Tem essas 5 etapas, eu não vou mencionar cada uma delas para vocês, só a questão de pesquisa, que o objetivo era o que tem sido pesquisado em jogos digitais, na engenharia biomédica, que aborde aspectos cognitivos. Aí, aqui embaixo aparece a string de busca, que foi usada em vários mecanismos de busca, né? E aqui os resultados que a gente teve primeiro os resultados preliminares, depois os resultados após critérios de exclusão, de inclusão e de exclusão, na verdade, tá? Então, desculpem, dos 474 resultados iniciais, ficamos com 47 resultados finais. E eles acabaram gerando esse gráfico, que é um gráfico de bolhas bem típico dos mapeamentos sistemáticos propostos pelo Petersen, e eu vou apenas mencionar para vocês as considerações que a gente chegou ao final, né? Que a gente percebeu que os trabalhos se concentram no público adulto, que os dados gerados pelo jogo, bem como os biosinais, né, batimento cardíaco, taxa de respiração, entre outros, lideram as métricas utilizadas nos artigos, nos trabalhos, que também, realmente, a maioria usa esse tipo de jogo cognitivo intelectual, além dos jogos que são tipo Exergames, né, por exemplo,
mas a ênfase é em cognitivo intelectual. O aspecto de desempenho cognitivo se destaca em relação a outros aspectos medidos, digamos assim, e os jogos sérios são os mais utilizados. Eu não mencionei aqui o conceito de jogos sérios, mas para a maioria das pessoas que fazem parte do LARVA, isso não é um conceito novo, né? Eu me dou o direito de não mencionar aqui. E nesse trabalho, então, a gente está fazendo essa métrica diferenciada, né? Que a gente vai fazer apenas os dados dos jogos e a gente está usando o jogo que não é sério. Isso também é um aspecto diferente. Aqui um pouco do processo metodológico, mas eu também não vou chegar a, digamos, detalhar para vocês, mas eu queria só detalhar a escolha do jogo, né? Então, por que o Pac-Man, né? O Pac-Man, ele, na verdade, é um jogo simples, ele tem uma mecânica simples, é um jogo conhecido e é um jogo simples. Na verdade, é fácil medir alguns aspectos, quais as teclas foram pressionadas, que direção o jogador escolheu, que velocidade ele consegue resolver, né, a questão, enfim, entre outras várias. Alguns critérios técnicos, a gente procurou um jogo que tivesse um código-fonte aberto, porque a intenção era mexer no código-fonte. Opa, desculpe, perdão. Aqui. Mexer no código-fonte e uma linguagem para a web para a gente poder, para que os nossos jogadores que fossem avaliados não precisassem instalar nada mais, bastaria ter o navegador, né? Aqui algumas questões técnicas, a gente escolheu um que usa JavaScript, mudamos para a linguagem Node.js, na verdade, enfim, e implementamos o banco de dados Postgres, tá? Aqui a estrutura do código também, algumas coisas, além de mexer em todos os programas que já tinha, a gente teve que criar alguns novos, né? Aqui o aspecto de que dados a gente coleta, porque qual é a ideia do projeto? Então, o jogador, a pessoa que está sendo avaliada vai jogar e a gente vai avaliar esse comportamento dela enquanto jogador com esses dados do jogo e também qualitativamente com um questionário que vai ser aplicado, tá? Então, dos dados que vêm do jogo, essas são as informações que vêm. Eu também não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia. Tem um conjunto bem importante de dados, né? Aqui eu mostrei de novo o mapa cognitivo, porque é o momento em que a gente vai fazer a relação do mapa cognitivo que desenhou quais são as funções cognitivas que são mobilizadas com o Pac-Man, e depois que o jogador tiver jogado, a gente consegue comparar aquele comportamento desejável, vamos dizer assim, né, que foi mapeado aqui, com aquilo que aconteceu efetivamente, tá? Aqui eu, na verdade, coloquei o mapa cognitivo especificamente com as funções, mas também acho que não é de interesse falar isso. Bom, aí só para mencionar, foi feito já um experimento piloto. Nós estamos agora na etapa de fazer um experimento efetivo, né? Estamos aguardando a resposta do Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos, mas nesse experimento piloto, que a gente já tinha um protocolo de pesquisa lá no Comitê de Ética Preliminar, a gente obteve, com 4 jogadores, obteve algum conjunto de dados. Eu gostaria de falar para vocês. Aqui, banco de dados, e aqui um resumo do que a gente conseguiu obter depois de coletar os dados, e a gente conseguiu essas informações. Então, a partir dessas informações coletadas, que na verdade já estão aqui sintetizadas, bastante sintetizadas, a gente pôde fazer uma análise do comportamento dos jogadores. Tem alguns gráficos, né, aqui um mapa de calor, por exemplo, aqui outros gráficos, na verdade, só para demonstrar, e uma tabela final, em onde a gente conseguiu associar, então, os comportamentos dos jogadores com aquelas funções cognitivas, tá? Bom, então, a ideia é que a gente desenvolveu um processo metodológico, realizou um experimento, e agora a gente vai, como eu já disse, fazer o experimento
Aquele primeiro era o experimento piloto, né? Agora a gente vai fazer um experimento real, com bastante informações, fazer análise e escrever a tese, tá? Aqui só como bônus, uma curiosidade que eu, na verdade, não consegui confirmar, né? Uma informação da web, então eu não sei se isso é verdade. Só para terminar, então, diz a web que o som que o Pac-Man faz quando ele está comendo as bolinhas, na verdade, que eu não consigo replicar aqui para vocês, ele se assemelha ao som de quando você toca a sua orelha e arranha. E, na verdade, enfim, fica para cada um de vocês decidir se isso é ou não verdade, só uma brincadeira. Algumas referências especificamente só desses slides, e eu abro aqui para perguntas. E agradeço